Podcast do Transporte. A gente segue ouvindo Walter Barbosa, que envereda agora pelas complexidades da eletrificação do transporte público no Brasil. O VP de Vendas, Marketing, Peças e Serviços da Mercedes-Benz compara o cenário brasileiro com a paisagem europeia, lembrando que no velho mundo o tamanho da encrenca é bem menor. São várias empresas com frotas pequenas. Não é igual ao Brasil, você tem cliente com 2.000 ônibus, com 7, com 8, né? Então, se um cara desse tem que renovar 10% da frota, ele precisa colocar 800 ônibus. E aí não dá, você tem que ter uma infraestrutura para isso, é diferente da Europa. Outro diferencial entre lá e cá é a divisão de responsabilidades. Na Europa, a infra do carregamento fica com o poder público e a maneira como a coisa toda é feita permite a aquisição de ônibus elétricos mais leves e mais baratos, como explica Walter Barbosa, da Mercedes-Benz. Olha que coisa interessante, você diminui o preço do carro porque você compra um carro com menos bateria e você põe os carregadores nos terminais. Então, no ponto final do ônibus, você vai lá e carrega. Esses investimentos são feitos pelo poder público e aí o ônibus você acaba comprando ele com menos baterias. Aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, é diferente. Você tem que ter os carregadores todos centralizados na empresa e o carro tem que rodar 250 km. Então você precisa de 5 packs de bateria de 600 kg cada um. Então só de bateria você vai levar 3 toneladas. Pois é, não dá para estabelecer metas baseadas no método recorte e cola, e menos ainda falar em voz alta números impraticáveis, como é o caso da promessa da Prefeitura de São Paulo de ter aqueles tais 2.600 ônibus elétricos até o final do ano. E aqui Walter Barbosa lembra que a metrópole se meteu numa enrascada ainda mais densa e profunda ao baixar uma proibição total de ônibus diesel. Se não tivesse proibido o diesel, o problema seria muito menor hoje. Por quê? Porque você vai renovando os ônibus a diesel. Agora, você imagina uma frota com 13.000 ônibus. Tem que renovar de 8% a 10% por ano. Senão, a qualidade da frota vai embora, o custo vai subir demais e depois vai ficar uma bola de neve para você reparar isso. E São Paulo já tem um desafio enorme. Ele ficou praticamente 2 anos sem renovar nada. Porque não pode diesel. Mas, enfim, não tem o que fazer agora. Ela não vai ter os 2.600 ônibus. Não vai ter esse ano. Então, as coisas vão acontecer agora de uma forma mais correta. Não vai acontecer tão rápido. Vai ter, né? Não tem como não ter o elétrico. É um caminho meio que sem volta. Mas vai colocar, vai começar, sei lá, põe 300, depois põe mais 500. E assim vai gradativamente aprendendo e colocando como percentual da frota, como é em todo lugar. Então, tem que renovar 500 ônibus. Então, põe 10% elétrico. Começa. É assim que faz. E que todo esse percalço paulistano sirva ao menos de exemplo para o resto do país. Porque eletrificação não é um negócio que você vira a chavinha de um dia para o outro e sai operando. É um ecossistema totalmente diferente, um outro modelo de negócios. A produtividade do elétrico não é a mesma do diesel. É preciso prever mais ônibus, infraestrutura, treinamento, adequação de garagens, linhas de alta tensão, subestações, ou seja, milhões em investimento. Mas então vamos em frente e a gente se reencontra com Walter Barbosa, VP de ônibus da Mercedes, na Latibus ou a qualquer momento, porque é sempre uma conversa muito boa e proveitosa, como você acabou de ouvir. Podcast do Transporte.